não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Aqui algumas perguntas interessantes. Abner Schmiller pergunta: parece que a aula de hoje é um pequeno modelo de como se promove o desmascaramento dos expoentes da classe acadêmica falante e atuante, atualmente permeado de vigaristas. É isso mesmo? Sem sombra de dúvida. Eu já dei vários exemplos disso, de vez em quando eu volto ao assunto. Falo, é assim que se trata essas pessoas. Agora, se você se posiciona perante eles como um aluno perante o mestre, pronto, acabou tudo. Se você o aceita como seu professor, você está lascado. Você pode aceitá-lo, vamos dizer, administrativamente, essa é a função administrativa dele, mas em termos de psicológico, você não pode aceitar um cara desse como seu professor de maneira alguma, é apenas um idiota que está falando besteira. Você não tem que respeitá-lo. Você pode respeitar a posição dele, claro, respeitar o regulamento, mas a autoridade de jeito nenhum. Você não pode permitir que um vigarista tenha autoridade sobre você. Se você faz isso com você é outro vigarista. Não pode aceitar de maneira alguma. Só o que tem autoridade é o conhecimento. A pessoa e o cargo não têm autoridade nenhuma. Pode ter autoridade, sei lá, no exército. O sujeito é general, então ele tem autoridade. O sargento pode saber mais do que ele, mas ele é o general, ele manda. Não é isso? Tanto que no exército, numa guerra, você recebe uma ordem, você obedece, mesmo que seja sob protesto. Você pode protestar, mas não pode desobedecer. Mas uma universidade não é um exército. Você não pode aceitar a autoridade do sujeito só por causa do cargo. Não pode fazer isso nunca. Se o que ele está dizendo é besteira, a autoridade dele para dizer isso é zero. E nós temos que impor isso aí. Nós temos que impor o respeito ao conhecimento, não o respeito a pessoas e cargos. Isso é absolutamente ridículo. Aliás, nem no exército, se você não está no exército, se você é um civil, você não está obrigado a aceitar a autoridade de generais. Eu não aceito. Para mim, nenhum general tem autoridade nenhuma para falar nada. Se o cara é uma besta quadrada, eu digo que é uma besta quadrada com farda, os galões e tudo. Outro dia eu já peguei, né? Vocês só reclamam contra a ideologia da direita. A direita não pode ter ideologia, mas os comunistas podem. Então vocês estão ajudando quem? Os comunistas são traidores da pátria. Todos vocês, seus filhos de uma puta. Né? E vem, né? Com aquela pompa, aquele negócio. Quanto mais pomposo, mais ridículo, porra. Então, pompous ass, como dizem os americanos. Né? E esse rapaz aqui é um caso típico, porque a certeza, o tom de autoridade com que ele fala impressiona muita gente. Quando você vai examinar, você vê que não tem nada ali, é tudo vazio. Você, como é que o cara... Ele não sabe nem a história do Kojève. Você vê agora, essa história do Kojève eu li no artigo antigo da New Criterion, né? E fui investigar, e vi que era aquilo mesmo. Mas agora a coisa está até na Wikipédia, porra. Mas nem a Wikipédia esse desgraçado lê. Né? O que ele sabe disso aí? Nada. Agora vem com o argumento. Que estupidez, porra. Né? O próprio Rafael. Professor, o senhor indicaria a apostila Inteligência, Verdades e Certezas para esse rapaz? Não. O que eu indico é uma boa chinelada na bunda. É o que o cara precisa voltar para casa. É ser reeducado pela mãe. Daniel Joque pergunta: conhecimento é o acúmulo de informação bruta, inteligência é o que se faz com o conhecimento, sabedoria é a combinação da inteligência com a experiência? Isso estaria correto? Sim, pelo menos para te orientar, isso é suficiente. Mas isso não é uma definição rigorosa, né? Isso é apenas uma figura de linguagem que você arrumou e não está errada. Edgar Arduino: quando tiver um tempo, por favor, não esqueça daquele artigo, tipo estudante falar, mas da versão para o fascismo. Obrigado. Rapaz, isso é importantíssimo, eu não fiz até hoje, mas do mesmo modo que eu fiz um roteiro de leitura sobre o comunismo, precisaria fazer um sobre o fascismo. Porque, olha,
Com relação ao fascismo, a ignorância ainda é muito maior do que sobre o comunismo. É um negócio impressionante. E, sobretudo, a imagem que se tem do fascismo é aquela que foi criada pela propaganda soviética no mundo inteiro. E o pessoal aceita isso como se fosse ciência. Por exemplo, quantas vezes você já não ouviu dizer a Guerra Civil Espanhola foi o trailer, o prólogo, a preparação da Segunda Guerra Mundial? Isso é uma estupidez fora do comum, tem uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra. E o pessoal classificar o Francisco Franco como os adeptos do nazismo, vocês são loucos. Francisco Franco passou anos da vida ajudando os judeus a fugir da Alemanha. Isso é o que ele fez. Alguém aí sabia disso? Não, ninguém sabe. Isso é segredo. Porque não combina com a imagem do Franco nazista. É um negócio impressionante, porra. Vou fazer. Prometo que vou fazer. Marcus Herkenhoff. Qual foi o motivo dessa expansão do ateísmo no século XVIII? Bom, o que expandiu ali não foi bem o ateísmo. Foi a transformação do teísmo no deísmo. Deísmo é assim, aceita um Deus abstrato, um Deus que não interfere na realidade, apenas um primeiro motor imóvel, uma coisa assim. Né? Então, a maior parte dos revolucionários eram deístas, não eram ateístas. O ateísmo, na verdade, só apareceu mesmo para valer no século XIX e, mesmo assim, não conquistou nenhum país na sua totalidade. Aparece, sobretudo, depois do evolucionismo, com, por exemplo, Ernest Haeckel, e muitos outros. E depois é aceito como político oficial na União Soviética e depois na China. Tá certo? Durou? Não durou. Hoje está totalmente desmoralizado. Tiago Ritzmann Engel. Se o catolicismo se explica por atos e parábolas, qual o grau de aceitação podemos dar à teologia em suas diversas vertentes? Olha, eu acho que teologia, para mim, é um abacaxi. Porque, no fim das contas, tem discussão. No fim de séculos de discussão, veio o Papa e emite lá uma sentença. Essa sentença são, então, os dogmas. Não é isso? Você pode se basear nos dogmas, mas você acompanhar a discussão teológica, você fica doido. É doido. Meu filho, discussões teológicas nos concílios antigamente dava, sabe, briga de faca, dava morte. É muita sacanagem, um conspirando contra o outro. Não é uma história bonita, porque é um cara de mentalidade filosófica discutindo para ver o que é a doutrina de Deus, para discutir o que é a verdade absoluta. Eu digo, opa, isso é muito perigoso. Você põe um cara nessa posição, já corrompeu. Não é isso? Então, eu acho que tem tanto teólogo no inferno quanto advogado, tá entendendo? Né? Claro que tem os grandes teólogos, não pode Santo Tomás de Aquino, Garrigou Lagrange, aí você tem que respeitar, mas são homens santos, é diferente. Né? Felipe Vitorino, boa noite, professor. Feliz Natal. O senhor recomenda alguma biografia de Karl Marx? Eu pretendo escrever um livro sobre ele. Não vou poder escrever um livro sobre Karl Marx, porque eu não domino a língua alemã o suficiente para lê-lo em alemão, ler tudo no alemão. Eu posso ler Karl Marx em alemão, mas eu levo 6 meses para ler um livro. Então eu não ia terminar nunca, porque as obras de Karl Marx, na versão nova, são 103 volumes. Quanto tempo eu levaria para ler 103 volumes grossos em alemão? 100 anos, talvez. Então não dá. Eu não tenho autoridade historiográfica para escrever uma biografia de Karl Marx. Posso discutir um outro ponto que eu conheça. Mas, e aonde ou o uso da tradução ou a leitura deficiente em alemão serão suficientes. Mas isso é o máximo que eu posso fazer. Agora, a biografia de Karl Marx que eu recomendo, olha, eu nem imaginava que existisse uma biografia tão boa quanto essa. Robert Paine. Paine era um gênio da biografia. E eu nunca vi alguém conseguir ligar assim, a personalidade, a vida íntima do Karl Marx tão bem com a sua filosofia. Os filósofos, inclusive os seguintes, que fazem livros que são mais badalados do que esse, não fazem. Não mexem nisso. Agora, também você tem que ler de qualquer maneira o livro do pastor Richard Wurmbrand, Marx e Satã, que não é uma biografia.
é apenas um estudo específico, um estudo monográfico sobre, né, o contato de Karl Marx na juventude com organizações satânicas e participação em ritos satânicos. Não foi só na juventude. A Helene Demuth, que foi a empregada amante dele, conta de ritos esquisitos que ele fazia em casa, já aos 50 e tantos anos. Eu não creio que exista muita dúvida quanto a... Eu não estou vendo o livro porque... Esse de pé aqui, ó, The Devil. Atualmente, olha, meus óculos... Não, é um pequenininho. Qual o nome? Marx e Satã. Esse aqui? Não, esse é outro. The Devil. É um livro do pastor Richard Wurmbrand, Marx e Satã. Existe tradução, né, brasileira do Eupídio Fonseca, nosso aluno. Né? É um livro importantíssimo. E você vê que aqui o Robert Payne, sem ter lido esse livro, já sacava muita coisa que depois o Wurmbrand veio a confirmar. Wurmbrand teve a sua atenção atraída para este assunto, porque no campo de concentração comunista que ele ficou na Romênia, ele viu que o maior esforço dos caras era para tirar a fé religiosa dos prisioneiros. Mais do que qualquer outra coisa, nem falava de capitalismo, nem nada. Nem passava a doutrina comunista, só passava a doutrina ateística o tempo todo. E se o cara não cedia, ele submeteu a torturas horríveis. Entre as quais o seguinte: você pega o cara de uma religião e pega o cara da outra, e tortura o cara da outra na frente do cara da primeira religião. Por exemplo, você pega um padre católico e ali você pega o rabino, e você vai arrancando os dentes do rabino um por um sem anestesia. E o rabino gritando, e você vai ver até onde você aguenta. É mais fácil você suportar uma tortura feita no seu corpo do que feita no corpo do outro. Ele assistiu a essas coisas durante 16 anos, depois ele foi examinado para a comissão médica da ONU, foi em público, mostraram as costas dele, as marcas, tudo, não tem como duvidar. Richard Wurmbrand esteve no Brasil durante a presidência do Ernesto Geisel, porque o Ernesto Geisel pertencia à mesma igreja dele. E um dia ele levou o cara lá para fazer umas conferências do Brasil, ele fez. Se vocês procurarem arquivo do jornal, vocês vão achar isso aí. E o Richard Wurmbrand então, descobriu várias coisas, menções importantes ao negócio de satanismo nas obras de Karl Marx. Não dá para ignorar isso aí. Isso não quer dizer que Karl Marx tenha praticado o satanismo pelo resto da vida. Não, a gente não tem prova disso, mas que este período satânico deixou marcas profundas nele, por exemplo, esta obsessão com o fim do mundo, com a destruição de tudo. Ele continuou com isso até o fim da vida. Vamos dizer, a maldade dele era terrivelmente mal. Mas, na verdade, menos mal do que louco. Karl Marx era um desequilibrado, obviamente. E isso tem algo a ver com a sua obra. As concepções dele, por exemplo, a própria concepção, vamos dizer, da luta de classes. Aliás, isso é uma das coisas que eu gostaria de levantar também a respeito do Carinha, porque eu disse ali que Karl Marx desenvolveu a teoria da luta de classes com base em Hegel. E daí o cara né? Antes de Karl Marx já tinha muita gente falando de luta de classe, Karl Marx se baseou neles e falou, não, peraí. Karl Marx de fato não foi o primeiro a falar de luta de classe, é óbvio, né? Mas ele foi o primeiro a enfocá-la com ângulo hegeliano, usando a dialética do Hegel como estrutura da luta de classe. Isso ele foi o primeiro, e esta é a única originalidade dele, ele não fez mais nada além disso. Se você negar que Karl Marx fez isso, quer dizer que você não leu Karl Marx. Mas, então, além disso, você veja, eu estava dizendo num trecho que ele repete, eu pergunto, a luta de classe é uma constante na história? Eu respondo, não. Os períodos de luta de classe são mais raros. Em geral, existe uma harmonia, uma colaboração entre as classes. Senão, nenhuma economia do mundo poderia funcionar, se você estivesse em luta o tempo todo. Mas aí é que está a sutileza do Karl Marx. Os períodos de harmonia e de colaboração, ele também considera período de luta de classe. Ou seja, a verdade do processo só aparece quando explode a luta de classe. Fora disso, a verdade está escondida.
Então, a harmonia entre as classes é também luta de classe, segundo Karl Marx. Ou seja, a luta de classe é o único processo histórico existente, na verdade, segundo Karl Marx. Né? E, para ele, assim, ele aplica literalmente aquele preceito que o Orwell resumiu com a paz é guerra. E a guerra é paz. Ou seja, quando não há luta de classe, não há conflito de classes, também é luta de classes. Ela está, como é que se diz, oculta. Né? A classe dominante é tão esperta que ela ocultou a luta de classes e parece que existe paz. Ou seja, toda a história é falsificação, exceto no momento da Revolução. Ou seja, a Revolução é o centro da história. Embora ela seja rara, né? Não está acontecendo revolução o tempo todo, o processo de produção, às vezes, prossegue por séculos sem nenhum conflito. Tudo isso é uma impressão falsa. A verdade está no fundo. Isso é o que o Karl Marx está dizendo. Interpreta tudo como luta de classes. Ou seja, tudo que não é luta de classes é apenas a casca da história. O fundo é a luta de classes. E luta de classes é o quê? É um processo de luta, conflito econômico. Então, o conflito econômico é o centro da história. O resto é periferia. E ainda tem gente que diz que isso é apenas marxismo vulgar, que Marx não privilegiava tanto assim a economia. Fala, ora. Primeiro você lê o Karl Marx e você entende, a economia rege tudo. Depois vem o burguês e reclama, não, Marx está errado, não é assim. Daí aparece outro comunista dizendo, não, Karl Marx não disse que a economia rege tudo, ele é mais sutil, etc. E você acredita. Só que depois de anos você fala, não, peraí. A primeira impressão que eu tive é que estava certa. Porque camuflando e disfarçando, ele está dizendo que a luta de classe rege tudo. Parece que não, mas é o que ele está fazendo. E esse menino acredita nisso. Ele acredita, mas ele pode dizer o contrário. Né? E pode dizer até que não foi Karl Marx que criou a teoria da luta de classe. Não. Luta de classe, muita gente consta. Até na Bíblia tem menções à luta de classe. Ou não tem. Mas também tem a menção à harmonia entre classes. Por exemplo, a Bíblia, em vários lugares, ela assume, vamos dizer, a legitimidade, né, da propriedade do capital. Quer dizer, o patrão tem o capital, ele usa como ele quiser. Por exemplo, ele paga quanto ele oferece, quanto ele quiser para o empregado. Se ele quiser pagar mais para um, menos para o outro, o problema é dele. Né? Isso está na Bíblia. Então, aí surge um pequeno sinalzinho de luta de classe. 2 ou 3 reclamam. Este é o momento decisivo segundo Karl Marx. O resto é tudo só aparência. Então Karl Marx é um economicista, sim, embora os intelectuais comunistas tenham conseguido camuflar isso direitinho. Ou seja, é tudo uma palhaçada. O marxismo é todo ele jogo de impressões. Marx é um vigarista. Hein? Agora, eu acho que ele é um gênio da retórica, de algum modo, porque ninguém consegue insultar como ele. Ninguém consegue quebrar a autoconfiança do ouvinte como ele. Né? E o pessoal diz que quem insulta sou eu. Eu falo, pô, mas eu, comparado com Karl Marx, eu sou um doce, porra. Né? Além disso, eu não xingo meus amigos, só xingo os inimigos. Né? Xinga nem a Mel. Xinga nem a Mel. Eu não xingo nem a Mel, né? Nem quando ela mija dentro de casa, pô. Né? Igor Mota, existiu alguém tão eloquente quanto Karl Marx antes ou depois dele? Ah, existiu. Mas, por exemplo, se você ler Leon Bloch também sabia ofender como ninguém. Né? Como ninguém. Só que é o seguinte, Leon Bloch era um cristão, ele acreditava em Nosso Senhor, ele praticava as virtudes evangélicas, etc, e ele só xingava mesmo quem merecia. Agora, Karl Marx não, ele xingou todos os amigos dele, todos os amigos que o ajudavam. Né? Como é possível um treco desse? E, olha, ontem eu estava lendo a vida do Ernest Hemingway. Hemingway foi outro escritor, também comunista. Hemingway odiava tanto a própria mãe que ele só se referia a ela com a seguinte expressão, aquela puta, até o fim da vida. Eu sempre achei que o Hemingway não batia bem dos pinos, agora tenho certeza.
Aliás, eu vou ser sincero, eu acho o livro dele uma porcaria. Nenhum conseguiu me comover nem um minuto, porque é só demagogia e pose. Sofrimento fingido, bondade fingida, tudo fingido. Agora, escritor americano é o Faulkner. Não perca tempo com o Hemingway. Vai logo num gênio, não fica nesse Zé Mané aí, puxa saco de comunista. Né? Rafael de Jesus. O senhor chegou a ver o filme O Jovem Karl Marx, Raul Peck, caso 5? Não vi ainda. Herkenhoff. Marx tem envolvimento com o ocultismo? É isso ou um mito? Não é um mito, isso está muito bem documentado. Né? Tem poemas dele no início que são assim, satanismo puro. Né? Você tem não só poemas avulsos, mas tem uma peça, uma tragédia inteira, né? Chamada Ulanem, que é uma celebração do satanismo. Túlio Sampaio. Boa noite. Na União Soviética o poder era mesmo exercido pelo partido ou pela KGB? O partido não mandava nada, a KGB mandava em tudo. Né? O partido do Parlamento Soviético não podia saber sequer o orçamento da KGB. O dinheiro ia todo para a KGB primeiro, o que sobrava ficava por orçamento nacional. Outra coisa, por acaso a China tem um serviço secreto comparado à KGB, FSB? Tem. Quase não ouço falar de serviço secreto chinês. Pois é, você vê, a burrice até onde vai. Né? Pior de tudo é quando se fala do poder do serviço secreto no KGB, neguinho rei da nossa cara. É assim, é o famoso ha. Né? Então, agora, eu sugiro o seguinte, sugiro que você lê esse livro aqui, esse aqui foi escrito por 2 coronéis chineses, né? A Guerra Irrestrita. Né? E esse aqui, The Tao of Spycraft, Ralph Sawyer. Ele tem uma ideia do que são as concepções chinesas de espionagem. E quem inventou a espionagem foi a China, né? Muito tempo atrás. Eu posso fazer um comentário breve? Pode. É o seguinte, ele está perguntando, o senhor sabe alguma coisa sobre o serviço secreto chinês, porque a gente nunca ouve nem lê sobre isso em parte alguma. Faz parte da estratégia deles, isso. Sim. E a direita, qualquer congressinho, qualquer coisinha que faz assim, movimento conservador... Bom, é impressionante. Então é uma coisa, ele já se caiu. Você recebe... Você nunca faz isso. Recebe, vamos dizer, a formação comunista por 1000 lados e com 1000 nomes diferentes. De maneira que você não acha que aquilo é comunismo, aquilo é o modo normal de pensar. Por exemplo, a história do Francisco Franco. Francisco Franco era nazista. Isso é propaganda comunista. Isso não é verdade histórica de jeito nenhum. Francisco Franco ajudou pra caramba os judeus a fugir da Alemanha. Quer dizer, ele ia lá na Alemanha, conseguia convencer o Hitler a lhe dar armas e até tropas. E não dava nada em troca. Nada em troca. Cada vez que ele ia lá, o Hitler ficava desesperado e dizia, para conversar com esse cara eu prefiro uma dor de dentes. Porque o Franco era um pentelho, ele obtinha tudo o que ele queria e não dava nada em troca. Ele de fato não ajudou a Alemanha e a Itália em nada na guerra, ele obteve a ajuda dos dois. Enquanto isso ele estava ajudando os judeus a fugir da Alemanha. Você acha que o Hitler não sabia disso? É claro que sabia, mas ele ia fazer o quê? Não ia fazer nada. Então, o Hitler engoliu o Francisco Franco. Teve que engolir à força. Professor, para cumprir a missão de derrubar... Aqui, Rondon pergunta. Para cumprir a missão de derrubar o segundo escalão esquerdista, devemos estar matriculados, fazer parte do corpo docente das universidades? Não teria não. De fora, você pode fazer. Você pode fazer uma revista disso. Olha, vou dizer o seguinte. Tempos atrás, eu venho dizendo que precisava fazer uma pesquisa provando cientificamente o controle hegemônico que os comunistas exercem sobre todas as universidades. Controle hegemônico total. Como é que você prova isso? Você vai no estudo das teses que foram pegas para exame e aprovadas ou desaprovadas. E você vai ver, não tem nenhuma anticomunista. Nunca nenhuma. Você acha que isso é coincidência? Então, eu pedi, tem um amigo meu que financiou uma pesquisa sobre isso. Pois a pesquisa não saiu até hoje, meu Deus do céu.
Os caras não entendem, não sabem o que é o timing. Isso, fazer essa pesquisa é muito mais importante do que eleger o presidente da República. Se você fizesse isso e derrubasse a autoridade intelectual dos comunistas nas universidades, o presidente poderia governar. Do jeito que está agora, ele não pode. Porque os intelectuais comunistas exercem autoridade sobre generais do exército. Digo aqui, os generais se ajoelham perante essa gente. Vocês não viram aquela cartinha que fizeram a meu respeito? E dizem que foi do Vilas Boas? Eu não acredito, alguém fez aquilo, botou no nome dele? E diz que não, ele fica estimulando a luta contra a ideologia em vez de promover a União Nacional. União Nacional contra os que destruíram o país. Quer dizer, como é que você vai salvar o país se unindo com aqueles que estão contra ele? Quer dizer, um general diz isto. O que esse cara entende da estratégia? Bosta nenhuma, esse cara não entende a estratégia de um joguinho de bola de gude. Senão não escreveria uma coisa dessa. Os intelectuais comunistas são mais inteligentes, mais espertos do que os generais. Isso eu garanto que eu já convivi com os dois. Se você pegar lá o Quartinho de Moraes, o Quartinho de Moraes dá de 10-0 em qualquer general. Não é nenhum gênio, mas... Veja, outra coisa. Nós estamos falando aqui que o Kojève era da KGB, né? Eu há anos digo o seguinte, o padre Henrique de Lima Vaz quase com certeza era homem da KGB. Porque ele nunca pertenceu a nenhuma organização de esquerda e ele criou toda a esquerda nacional. Isso não é para qualquer um fazer. Segundo, ele é um cara altissimamente competente em filosofia. Um homem de uma cultura imensa. E com capacidade filosófica. Eu conhecia a técnica filosófica. Isso aí não tem no partido, isso aí não tem na AP, isso aí não tem no PT, isso só tem na KGB, porra. Alguém foi estudar para saber se o padre estava lá? Não, até hoje ninguém quis saber. Isto é mais importante do que eleger um presidente da República. Quer dizer, o cara que tem, vamos dizer, essa ilusão, esse fascínio pela política eleitoral já mostra que ele não sabe o que é política, porque eleição não é política. Meu filho, de quanto tempo tem eleição? 4 em 4 anos, né? Você acha que é isso que decide a política? Primeiro, quem escolhe os candidatos? Você só pode votar em quem é candidato. Quer dizer, quando você vai votar, os candidatos já estão escolhidos. Quem escolheu? Quem tem o poder de fazer isso. São pessoas das quais você nunca ouviu falar. Ivan Capdeville Júnior. Por que o professor dedica tanto tempo para responder a pessoas que consideram despreparadas? Não os considera despreparados, considera ou burros ou bandidos. E esses caras são tantos que é absolutamente preciso desmascará-los. É o que eu estou falando. Por que eu faço isso? É simples, porque vocês não fazem. Todo pessoal que se diz conservador, ninguém se dedica a fazer isso. Eles querem eleger vereadores, temos que cuidar da próxima eleição. Esquece a eleição, porra. O poder político não está nos cargos eletivos, meu Deus do céu. Poder é o seguinte, quantas pessoas te obedecem? A classe universitária inteira obedece aos comunistas. E a classe universitária, passados 10 anos, ela é a nova classe política. Então, quando você vai mexer na política eleitoral, você está mexendo no efeito do efeito do efeito do efeito. A causa ficou lá para trás e você nem viu. Agora, não adianta falar isso, porque as pessoas estão tão viciadas. E estão viciadas nisso também porque a mídia popular só trata disso. No Globo, na Folha, só trata disso. E o pessoal continua acreditando em Globo e Folha, meu Deus do céu. Outro dia eu recebi um telefonema de um amigo meu, um homem cultíssimo. A visão que ele tinha do Joe Biden é a visão que aparece no New York Times. Porque não vai pesquisar por si próprio. Assim não vai, gente. Nós temos, veja, esse negócio de luta cultural é a coisa mais séria que tem. O resto é fichinha. Ítalo Feitosa Rosendo da Silva. Minha insegurança me impede de avançar nos estudos na direção de quem quer me tornar algum conselho de princípio para me fortalecer. Entre na Academia de Artes Marciais e apanhe muito. Você vai perder essa sua insegurança. Bruno Henrique. Qual o melhor meio para adquirir o referente uma questão filosófica ou qualquer outra questão? Imaginação, filho. Experiência vivida e imaginação.
Quer dizer, você precisa poder visualizar, sentir a presença do referente. O referente não é um conceito. Você não precisa, o referente não é uma definição, ele é uma coisa, um ente real. Um ente real, como é que você faz para perceber um ente real? Ou você está vendo ele com os olhos da cara, ou você está imaginando, não tem outro jeito. Né? Kael Bubniak. A confusão sobre o tema não é originária da linguagem ou falta de domínio dela. O ideal para a filosofia não seria pensar em línguas mortas para não ocorrer problemas de múltiplos significados. Não, a multiplicidade de significados enriquece o idioma. A literatura toda é feita de expressões com múltiplos significados. E esperar reduzi-la, vamos dizer, a um vocabulário técnico com os significados firmes e estabelecidos é matar a filosofia. É tentar transformar numa espécie de engenharia. Ou seita. É? Ou seita. Ou seita, é. Murilo de Tonhe. Professor, encontrei os livros do Oswaldo Peralva nas universidades públicas. São cópias da década de 50 jogadas às traças. Também encontrei apenas alguns livros do senhor. Muito bem. O livro do Oswaldo Peralva é absolutamente indispensável. É um depoimento brasileiro sobre como funcionava o Partido Comunista no Brasil e suas relações com a União Soviética. Tem que ler, né? Bom, eu acho que por hoje eu vou parar por aqui, né? Já foi coisa demais. Tá bom? Então, olha, eu tenho que falar de tipinhos como esse tal do Glauber, porque a universidade é feita de gente assim, gente. E essas pessoas têm o poder. Né? Não são os deputados, não é nem o STF que tem o poder. De onde saíram os caras do STF? Da universidade, porra. Primeiro foram estudantes, depois um professor, depois viraram juiz. Está entendendo? A universidade é a raiz da política. Não esqueçam isso. Então, agora, claro que se você lutar por obter o poder sobre esta ou aquela universidade, você não vai ficar famoso, não vai, né? Mas e daí? Você terá feito o teu trabalho. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.
Tá?